pública e a quem também nos assiste. Quero agradecer a presença da secretária doutora Maria Silvia e a toda a sua equipe e o vereador João Galhardi, que está presente aqui, nos dando a honra da sua presença hoje. Hoje realizaremos a audiência pública em atendimento à Lei nº 8.142/90 e à Lei Complementar nº 141/2012, referente ao relatório do primeiro quadrimestre de 2026 da Secretaria Municipal de Saúde e na gestão do prefeito Elvis César. Gostaria agora de passar a palavra para a nossa secretária, doutora Maria Silvia. Boa noite a todos. Cumprimento aqui a vereadora Léo. Muito obrigada pela sempre hospitalidade. Ao vereador João Galhardi, obrigada pela presença. Nós vamos apresentar, então, o relatório do quadrimestre. A Thaís vai fazer a primeira parte da apresentação e depois a Vera a parte financeira. Boa noite a todos. Então, como já foi explicitado, nós estamos aqui para fazer a audiência pública do primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior, referente aos meses de janeiro e abril de 2026, em atendimento aos dispositivos legais e às exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse relatório já foi previamente apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em reunião ordinária do dia 26/5. Trazendo os dados demográficos, desde a última prestação de contas que tivemos há 4 meses, não houveram alterações de dados, permanecemos com a estimativa populacional do IBGE de 2024. E antes de passarmos para os dados de indicadores de saúde e de produção, eu acho relevante fazer uma observação de que, para fins de transparência, todos os dados que são apresentados aqui são obtidos por meio de relatórios públicos das bases de dados do governo federal e do governo estadual. Entretanto, alguns dos relatórios apresentaram-se até o momento do fechamento desse relatório com dados desatualizados. Então, como sempre, como é de praxe, eu vou fazer o apontamento de qual é o último dado disponível e, posteriormente, como sempre fazemos, nas próximas prestações, trazemos sempre os dados atualizados, inclusive dos meses que já foram apresentados aqui nessa Câmara. Iniciando, então, os nossos primeiros dados, referente aos nascidos na nossa maternidade, ocorridos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, nesse primeiro quadrimestre houve o total de 235 partos, 129 partos vaginais e 106 partos cesáreos. Esses dados estão atualizados até o fechamento de abril de 2026 e representam uma porcentagem de 54,9% de partos naturais. Aqui nós trazemos também dados já atualizados até o fechamento de abril de 2026, com as maiores causas de mortalidade, então as 10 maiores causas que matam os nossos munícipes. É horrível falar assim, mas infelizmente é um dado que a gente precisa monitorar, trazendo aí como principal causa nesse primeiro quadrimestre as doenças do aparelho circulatório, em seguida neoplasias, doenças do aparelho respiratório e doenças do aparelho digestivo, causas externas de morbidade e mortalidade e, menos impactante, doenças do aparelho geniturinário, sistema nervoso, achados clínicos e laboratoriais, doenças infecciosas e doenças nutricionais e metabólicas. Aqui já trazemos alguns dados referentes às causas de internação que são sensíveis à atenção básica. Nessa base de dados, que é o TabNet, dados do governo federal, do Ministério da Saúde, somente apresentavam dados do quadrimestre, do primeiro quadrimestre até fevereiro de 2026. Então, como a gente sempre faz o acumulado conforme as prestações vão ocorrendo, nós sempre trazemos o acumulado e traremos, inclusive, dados atualizados do primeiro quadrimestre na próxima prestação para fins de transparência. Né? Das 10 maiores causas de internação que são sensíveis à atenção básica foram os principais: infecções de rim e trato urinário, insuficiência cardíaca, doenças cerebrovasculares, diabetes mellitus, infecção de pele, tecido subcutâneo, doenças pulmonares, gastroenterites infecciosas, angina, epilepsias e doenças inflamatórias de órgãos pélvicos femininos. Aqui a gente já inicia trazendo os dados de produção das nossas ações de serviços em saúde
tanto de estabelecimentos próprios e serviços contratados. Aqui nós temos algumas observações a serem feitas, principalmente no caso dos atendimentos da atenção especializada, cujos dados das bases oficiais até o fechamento desse relatório somente haviam dados até o fechamento do mês de fevereiro. As ações dos atendimentos hospitalares e pronto atendimento, como nós fazemos uma totalização por meio do nosso sistema, que é um dado que os sistemas federais e do governo estadual não contabilizam, já estão atualizadas até abril. Então, é por isso que existe uma certa discrepância nesses dados. Tá? Os demais dados, como, por exemplo, a produção de atenção básica, número de internações e atendimentos em caráter de urgência e dos centros de atenção psicossociais, os dados oficiais das bases de dados estavam disponíveis com o fechamento de março. Tá? É importante frisar essas informações para que não haja discrepância ou dúvidas a respeito de diferenças de números de períodos anteriores. Tá? Então, na atenção básica, nesse primeiro quadrimestre, nós conseguimos totalizar 279.582 atendimentos. Na atenção especializada, que contempla aí os nossos centros de especialidade, ambulatório médico de especialidades, foram 42.782 atendimentos. O número de internações no hospital foram 728. No atendimento de caráter de urgência, no Hospital Maternidade Santa Ana e UPA, totalizaram 13.572, porém, quando a gente fala de total de procedimentos realizados, tanto no Santa Ana quanto na UPA, que aí a gente já fecha realmente com os nossos dados até abril, foram 157.247 atendimentos e procedimentos. Nos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, as 3 unidades totalizaram 21.850 atendimentos. Quando falamos dos exames nos atendimentos realizados, tanto nas nossas unidades de saúde quanto serviços próprios e terceirizados, os sistemas do Tabnet e o sistema de informação ambulatorial trouxeram dados fechados somente até março de 2026. Então, de exames cardiológicos, foram realizados 2.944 exames. Nas análises clínicas, 344.534. Os exames de imagem fecharam em 28.777 procedimentos. Na radiologia, foram 25.083. Os exames oftalmológicos totalizaram em 1.695, e para exames de diagnósticos em especialidades, 890, e por tomografia, 4.891. Agora, já entrando em outros dados que estão realmente fechados até o final de abril de 2026, na assistência farmacêutica, foram distribuídos nesse primeiro quadrimestre 11.561.616 unidades de medicamentos, totalizando um montante de R$ 3.721.880,19 reais. Quando falamos de gases medicinais, foram utilizados 21.782 metros cúbicos em volume, num valor total de R$ 184.069,81. As ações de combate à dengue totalizaram, nesse primeiro quadrimestre, 50.244 visitas casa a casa. Foram realizadas também 1.823 avaliações de densidade larvária. Não foi realizado nenhum bloqueio e nenhuma nebulização. Isso não necessariamente significa algo ruim, né? Conforme a sazonalidade da dengue e o controle de prevenção, os planos de contingência que são realizados, os bloqueios e a nebulização acontecem somente em quarteirões ou regiões de casos já confirmados ou em surtos, né? E isso, ter os dados zerados de bloqueios e nebulização significa que não houve a necessidade desses procedimentos durante o primeiro quadrimestre, que, na verdade, é um número que, quanto menor, melhor, né? As denúncias foram visitadas 100%, houveram 49 denúncias nesse período, e todos os pontos estratégicos, que são lugares que apresentam um maior risco de desenvolvimento de criadouro do Aedes aegypti, como pontos de reciclagem, borracharias, materiais expostos sem cobertura, 100% desses pontos estratégicos foram visitados e fiscalizados durante o período.
Aqui nós apresentamos a nossa rede física de serviços públicos de saúde. Não tivemos alterações referente à última prestação de contas. Aqui, principalmente, levamos em conta as unidades que prestam atendimento direto à população, seja terceirizado ou serviço contratado ou próprio, né, além da Central de Gestão em Saúde, que é a própria secretaria. Aqui já entramos em algumas ações e campanhas e momentos especiais que tivemos nesse primeiro quadrimestre, destacando aí as ações de mutirões contra a dengue em alguns bairros, em conjunto com outras secretarias, propiciando inclusive ações catatreco, descarte adequado de materiais para evitar justamente o risco de criadouros. Tivemos também o dia D de vacinação contra sarampo e febre amarela, campanhas de conscientização sobre hanseníase, algumas visitas guiadas para as gestantes também na maternidade e, principalmente, algumas capacitações que também foram realizadas para os nossos profissionais de saúde. No bimestre de março a abril, também tivemos muitas ações realizadas, entrou em vigor também a vacinação contra a influenza, cujo dia D foi realizado no dia 28 de março, ainda está vigente a campanha contra a gripe, então aqui estimulamos também que seja divulgada para que haja uma maior cobertura de vacinação nesse sentido. O Abril Verde, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, foi feita a entrega de kits de uniformes tanto para profissionais do SAMU quanto da Vigilância em Saúde, aos agentes de combate à dengue e vigilância sanitária. Tivemos um evento especial da Semana do Bebê, o Projeto Águia, e também a recepção de uma ambulância cujo município foi contemplado por meio do PAC, do Ministério da Saúde, do Governo Federal. E, principalmente, no mês de abril, nós tivemos o reconhecimento com 3 projetos que foram apresentados no Congresso das Secretarias Municipais de Saúde. É um congresso que reúne secretarias municipais de todo o Estado. Tivemos 3 projetos que foram reconhecidos, um deles com o prêmio da Organização Pan-Americana de Saúde, como destaque, chamado Entre Consultas e Cores, a arte de cuidar das pessoas trans. Houve também a premiação com o prêmio Davi Capistrano, que é um dos maiores de saúde pública aqui no estado de São Paulo, com o trabalho do Jardim Sensorial, Trilha dos Sentidos. Também uma menção honrosa para o projeto Quando o SUS Aprende, Educação Permanente e Cuidado à Pessoa Trans. Esses 2 últimos, inclusive, foram selecionados para serem apresentados no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Porto Alegre, em julho, e vão concorrer ao Prêmio Nacional da Mostra Brasil Aqui Tem SUS. Agora eu vou dar licença para a Vera fazer a apresentação do demonstrativo das despesas realizadas. Boa noite a todos. Vamos dar início à parte de apresentação do demonstrativo das despesas realizadas, receitas, despesas e índice de aplicação do primeiro quadrimestre. Do componente da atenção básica dos recursos municipais, o orçamento inicial foi de R$ 125.754.000, o mesmo valor para o orçamento atualizado, o valor empenhado, R$ 57.686.000, o valor liquidado, R$ 31.877.000, o valor pago, R$ 31.055.000, no percentual de 30,25%. E o valor do primeiro quadrimestre, o valor empenhado foi de R$ 57.686.000, liquidado R$ 31.877.000, pago R$ 31.055.000, no percentual de 30,25%. Dos recursos de transferência, o orçamento inicial foi de R$ 6.672.000, o mesmo valor do orçamento atualizado, o valor empenhado, R$ 941.000, liquidado R$ 921.000, valor pago R$ 888.000, num percentual de 14,37%. Do valor do primeiro quadrimestre, o valor empenhado foi de R$ 941.000, liquidado R$ 921.000, valor pago R$ 888.000, num percentual de 14,37%.
Do componente do suporte profilático e terapêutico, os recursos municipais, o orçamento inicial foi de R$ 26.533.000, o atualizado, mesmo valor, o valor empenhado foi de R$ 9.093.000, o valor liquidado, R$ 8.105.000, valor pago, R$ 7.812.000, num percentual de 7,61%. Do valor do primeiro quadrimestre, o empenhado foi de R$ 9.093.000, liquidado R$ 8.105.000, pago R$ 7.812.000, no percentual de 7,61%. Dos recursos de transferência, o orçamento inicial foi de R$ 5.510.000, o mesmo valor do orçamento atualizado, e o valor empenhado foi de R$ 2.065.000, liquidado R$ 1.118.000, valor pago R$ 995.000, num percentual de 16,09%. E valor do primeiro quadrimestre, o empenhado foi de R$ 2.065.000, o liquidado R$ 1.118.000, pago R$ 995.000, num percentual de 16,09%. Do componente da atenção hospitalar e ambulatorial, os recursos municipais, o orçamento inicial foi de 287.966.000, o atualizado, 288.116.000, o valor empenhado, 155.328.000, liquidado, 63.413.000, pago, 62.512.000, no percentual de 60,88%. E o valor do primeiro quadrimestre, o empenhado, foi 155.328.000, liquidado 63.413.000, valor pago 62.512.000, no percentual de 60,88%. Dos recursos de transferência, o orçamento inicial foi de 23.242.000, o atualizado 23.318.000, o valor empenhado 11.525.000 e o liquidado 3.612.000, valor pago 3.554.000, num percentual de 57,49%. E o valor do primeiro quadrimestre empenhado foi 11.525.000, liquidado 3.612.000, pago 3.554.000, no percentual de 57,49%. Da proteção à saúde e vigilância sanitária, os recursos municipais, o orçamento inicial foi de R$ 1.027.000, o mesmo do valor atualizado, o valor empenhado, R$ 267.000, valor liquidado, R$ 267.000, pago, R$ 247.000, no percentual de 0,24%. O valor do primeiro quadrimestre, o empenhado, foi R$ 267.000, o mesmo do valor liquidado, e o valor pago, R$ 247.000, no percentual de 0,24%. Dos recursos de transferência, o orçamento inicial foi de R$ 1.697.000, o mesmo do orçamento atualizado, e o valor empenhado, R$ 483.000, liquidado, R$ 483.000, e o valor pago, R$ 483.000, num percentual de 7,82%. E o valor do primeiro quadrimestre, o valor empenhado foi de R$ 483.000, o mesmo do valor liquidado e o mesmo do valor pago, num percentual de 7,82%. Da proteção à saúde e vigilância epidemiológica, os recursos municipais, o orçamento inicial foi de R$ 3.772.000, o mesmo do orçamento atualizado, e o empenhado foi de R$ 1.157.000, valor liquidado R$ 1.088.000, valor pago R$ 1.045.000, no percentual de 1,02%. O valor do primeiro quadrimestre empenhado foi de R$ 1.157.000, liquidado R$ 1.088.000, pago R$ 1.045.000, no percentual de 1,02%. Dos recursos de transferência, o orçamento inicial foi de R$ 839.000, o mesmo do orçamento atualizado, e o empenhado, R$ 261.000, e o valor liquidado, o mesmo valor, e o valor pago também no mesmo montante, num percentual de 4,23%.
O valor do primeiro quadrimestre, o empenhado foi de 261 mil, o valor liquidado no mesmo montante e o valor pago do mesmo montante, num percentual de 4,23%. Esse é o resumo do quadro, tanto dos recursos municipais, de transferência e um total geral. O orçamento inicial foi de 445 milhões e 52 mil, o atualizado no mesmo montante, o valor empenhado 223 milhões 533 mil, valor liquidado 104 milhões 752 mil, valor pago 102 milhões 672 mil, no percentual de 100%. E do primeiro quadrimestre, o valor empenhado foi de 223 milhões 533 mil, liquidado 104 milhões 752 mil, pago 102 milhões 672 mil, num percentual de 100%. E dos recursos de transferência, o orçamento inicial foi de 37 milhões 960 mil, o atualizado 38 milhões e 36 mil, o empenhado 15 milhões 277 mil, liquidado 6 milhões 398 mil, pago 6 milhões 183 mil, no percentual de 100%. E valor do primeiro quadrimestre, o empenhado foi de 15 milhões 277 mil, liquidado 6 milhões 398 mil, pago 6 milhões 183 mil, no percentual de 100%. E do total, o orçamento inicial foi de 483 milhões e 12 mil, atualizado 483 milhões e 238 mil, empenhado 238 milhões e 811 mil, liquidado 111 milhões e 150 mil, pago 108 milhões e 855 mil, no percentual de 100%. E o valor do primeiro quadrimestre empenhado foi de 238 milhões e 811 mil, liquidado 111 milhões e 150 mil, pago 108 milhões e 855 mil, no percentual de 100%. Das receitas resultantes dos impostos, o acumulado no primeiro quadrimestre foi de 585 milhões e 287 mil, no primeiro quadrimestre representando 39,98%, e o acumulado foi no mesmo montante, no mesmo percentual de anual. Das transferências recebidas pelo município, aqui a gente está falando das transferências do governo estadual e do governo federal, o acumulado no primeiro quadrimestre foi de 10 milhões 877 mil, no percentual de 25,08%. O acumulado no exercício foi de 10 milhões e 877 mil, num percentual de 25,08% no ano anual. Aqui nós estamos apresentando o descritivo de todos os impostos arrecadados em conformidade com as prerrogativas do Tribunal de Contas. Tá? É uma lista onde a gente está trazendo tanto o valor acumulado do primeiro quadrimestre, quanto no percentual, e o acumulado no exercício e o percentual anual. Do percentual de aplicação na saúde, das transferências obrigatórias para a área da saúde, de 15%, o primeiro quadrimestre, o valor foi de 87 milhões 793 mil, no percentual de 15%. E o acumulado foi 87 milhões 793 mil, no percentual de 15%. Dos valores orçamentários dispendiosos na saúde, os liquidados foi de 104 milhões 752 mil, no percentual de 17,90%. O valor acumulado, 104 milhões 752 mil, no percentual de 17,90%, em conformidade com a obrigatoriedade que o município tem de aplicação em saúde, com um mínimo de 15%. E essa parte nós finalizamos a prestação de contas dos dados, tanto de produção e assistência, quanto os dados financeiros. Muito obrigada, Vera. Passo a palavra agora para o vereador João Galhardi. Com a palavra, vereador. Obrigado, vereadora Léo. Bom, primeiramente quero agradecer a secretária Maria Silvia, parabenizar pelo trabalho que tem feito em nossa cidade. Quero aproveitar
para fazer uma pergunta referente aos programas de prevenção. A gente sabe que nós temos um índice de mortalidade em nível nacional de infarto, etc. Quais programas a gente tem hoje de prevenção no município para impedir que as pessoas cheguem a infartar ou ter problemas cardíacos, etc.? Os programas que nós temos de prevenção é incentivar a atenção primária. É um investimento na atenção primária, dar prioridade para o hipertenso, diabético, para que eles tenham prioridade nos atendimentos, né? Nós temos o ambulatório cardiovascular, que é específico para aqueles pacientes que têm uma hipertensão mais grave, de difícil controle, para que eles não fiquem somente com o clínico no ambulatório, eles são direcionados para esses ambulatórios cardiovasculares, que são médicos preparados para atender pacientes diabéticos, hipertensos, que são resistentes ao tratamento. Nós temos também a obesidade como um fator importante para esses riscos, e a gente tem um ambulatório de obesidade, que funciona na UBS do Álvaro Ribeiro, e todas as outras ações que nós fazemos a nível de cada unidade básica e a nível de município também. Doutora, muito obrigado. Só mais uma pergunta, referente agora a esse momento do Hospital Santa Ana. O que mudou agora que a Secretaria assumiu 100% da gestão e quais são os próximos passos? Bom, hoje completa 15 dias, né, do decreto. O decreto passa a administração total do hospital para a Secretaria da Saúde. Eu fui nomeada interventora e nós temos uma comissão nomeada que vai auxiliar na intervenção. Essa comissão tem técnicos administrativos também. Então, nós estamos na primeira fase de fazer todo o levantamento de todos os processos que existem dentro do hospital, de todos os recursos humanos, de todas as empresas que prestam serviços, levantando contratos, tudo que está vigente dentro do hospital. Então, agora, na verdade, a gente fez um levantamento. Nesses primeiros 15 dias, a gente já tem alguma coisa mapeada e, a partir de agora, realmente, a gente vai ver bastante diferença na gestão do hospital. É claro que é um momento delicado, né? Foi aberto também um processo administrativo para apuração. A nossa função da secretaria é fazer a gestão do hospital, levantar tudo que a secretaria entende que não está adequado, modificar para a nossa gestão, como nós estamos acostumados a fazer gestão das nossas unidades, que é um pouquinho diferente do que a organização social fazia, né? Então, assim, ainda é muito cedo para a gente ter assim um resultado, né? E também é muito cedo para a gente fechar um diagnóstico de tudo que aconteceu dentro do Santa Ana. Mas, assim, muitas coisas estão sendo modificadas. Nossa equipe está trabalhando lá 100% do tempo, né? Eu praticamente pus o gabinete lá. A gente está fazendo a gestão da secretaria e do hospital lá de dentro mesmo, porque é muito trabalho, em parceria com a organização social, mas, na verdade, eles estão com o contrato congelado, né? A gestão é toda nossa e da equipe. Então, é um momento que a gente está fazendo o levantamento dos processos e vendo o que é essencial nesse momento para que a assistência não seja prejudicada, né? Então, alguns contratos serão mudados, algumas empresas serão substituídas, né? Nós estamos fazendo quais são as empresas que nós achamos que deveria ser mudada e por quê, tudo com embasamento técnico e administrativo. Será feita concorrência para outras empresas entrarem. Então, a gente está na fase de diagnóstico ainda, mas algumas coisas já estão começando a serem modificadas, principalmente em termos de recursos humanos. Doutora, quero te parabenizar novamente pelo trabalho. Você sempre se colocando à frente e todas as vezes que eu precisei, tive dúvida, a senhora me atendeu. E quero dizer que eu confio 100% no seu trabalho. Obrigada. E na sua equipe. Desejo sorte. Estamos juntos com o Legislativo e o Executivo. E eu tenho certeza que a população, com certeza, vai encontrar um hospital novo, cada vez melhor. Parabéns e estamos juntos. Nosso intuito é esse, né? É um equipamento, né? Extremamente bem montado, é um projeto muito bonito,
que tem tudo para dar certo, e nosso intuito é esse, é entrar para fazer a gestão com a cara, a gente chama assim, a cara do município, né, a cara da nossa saúde, que é o que o gestor municipal, nosso prefeito, quer, e é o que nós da saúde também queremos. É a melhor assistência para o nosso paciente. A assistência está sendo adequada, não foi afetada, né? Houve um descompasso administrativo-financeiro, que é o que a gente está fazendo o levantamento de tudo o que aconteceu. A parte assistencial está garantida, a população pode confiar no hospital, eles estão sendo bem assistidos, não tem uma alteração na parte assistencial, é importante que deixe isso claro, que a população tenha confiança no serviço. Tudo o que precisa, lá tem, não é? Então, assim, a parte assistencial não foi afetada, é importante que se diga isso. E só tende a melhorar daqui para frente com a gestão municipal. Obrigado. Bom, doutora, também gostaria de parabenizá-la pelo seu trabalho. Obrigada. Também tenho sido muito bem atendida, todas as dúvidas que eu tenho, em todas as emergências, né? Tenho até ficado um pouco no pé, assim, toda hora ligando e mandando mensagem para a doutora, doutor Rafael, a Vera, mas são situações necessárias, então, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Obrigada. A senhora está conduzindo muito bem a sua pasta. Eu faria a mesma pergunta do vereador com relação ao hospital, a senhora já explanou, já esclareceu, né? E o que eu gostaria de saber também, doutora, é com relação à contratação de neuropediatra, fonoaudiólogos e vascular. Se temos alguma previsão para essas contratações? Tudo bem, vereador? Sim, eu até trouxe aqui, porque eu sabia que essa seria uma pergunta, que é uma ansiedade, né? E é nossa também. Como eu já disse outras vezes aqui, nós tivemos um déficit importante de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e neuropediatra. Hoje, a Prefeitura fez a convocação do concurso público e do processo seletivo, em que nós chamamos 8 fonoaudiólogos e 10 fonoaudiólogos e 7 terapeutas ocupacionais. Esses são especificamente para a área da saúde mental, principalmente para o TEA, né, para o ERA, que é o nosso foco, né, onde a gente tem um déficit grande. Neuropediatras ainda está para ser homologado, então a gente ainda não chamou, mas o que nós tínhamos para chamar, todos foram chamados e não aceitaram. Então, a gente está tendo uma dificuldade muito grande nessa área, né? Mas eu acredito que, com o novo concurso público, a gente consiga cobrir nosso déficit, que é de 2 vagas para neuropediatras. Se Deus quiser. Obrigada, doutora, pelo esclarecimento. Eu gostaria agora de agradecer o público presente e passo a palavra a vocês também. Alguém tem alguma pergunta? O microfone. O vereador Luciano Almeida está com a palavra. Boa tarde. Quero cumprimentar aqui a presidente da comissão, a Léo, a nossa secretária, Maria Silvia. Vera. Boa noite. Boa noite. Vereador João Galhardi. Sabemos, cheguei agora no final, né, mas sabemos que teve a intervenção da prefeitura. Também quero aqui parabenizar pela administração do hospital. Conversei com algumas pessoas, alguns pacientes, inclusive tem pessoas conhecidas minhas que estão internadas e falando muito bem do atendimento. Mas ainda recebemos algumas reclamações. Isso aí toda a adaptação, né, é passivo também de ter reclamações e também ter também as melhorias, né? Então, eu recebi mais elogios do que reclamações.
Tem bom. alguns que reclamam, que falam que o atendimento foi demorado, que está faltando ortopedista, que falta... mas tem ortopedista lá, que eu já liguei para o Vagnão, ele falou que tem ortopedista atendendo. Sim. E, assim, com essa intervenção, né, que está tendo, e, assim, quais são as dificuldades que está tendo no Santa Ana, e também no USA São Pedro, a doutora Maria Paula, ela aposentou. E lá parece que ainda não chamaram uma médica GO ainda, ou se já chamaram, ainda não se apresentou. Aí eu queria ver com a Vossa Senhoria a respeito dessa contratação de novos médicos para as nossas unidades e também do Santa Ana. Estou fazendo uma pergunta longa, que daí a resposta é única também, né? Para a gente poder também simplificar, porque hoje é sexta-feira. E assim, e quando vai ser, se vai ser chamado também uma nova empresa para administrar o novo Santa Ana, que vai ter que ter um contrato, né? Mas esse contrato vocês estão analisando e sabemos que ele pode ser rescindido, tem um prazo, né? Dentro desse prazo que vocês vão estar atuando. É isso aí. Pois, boa noite, vereador. Bom, vamos começar pelo USA São Pedro. Ela realmente se aposentou, essa profissional. Os profissionais estão sendo chamados de concurso público. Quando nós temos aposentadoria ou uma exoneração, a gente tem que chamar de concurso público. Quando é uma substituição para uma licença médica ou para um afastamento sem remuneração, nós podemos ser do processo seletivo, que ele é mais rápido. Mas, quando é um cargo já existente, nós temos que chamar de concurso público. Aí tem que fazer a publicação, o profissional tem tantos dias para se apresentar, apresenta a documentação, depois ele tem o tempo para assumir, que é de lei, né? É um direito dele. Então, a vaga está sendo já chamada um profissional. A gente está nesse período desse processo de contratação. Então, será substituído, sim. Estão sendo chamados para as outras unidades também, que a gente teve um déficit de ginecologista e obstetrícia. Independente disso, o município também está fazendo a contratação de empresas que prestam serviços para algumas especialidades médicas, que hoje a gente está com dificuldade de contratação de profissionais. Então, também, em paralelo a isso, a gente está trabalhando a contratação de algumas empresas que podem prestar serviços para nós no município. Então, logo, eu acredito que a gente consiga diminuir bastante esse déficit de profissionais que nós estamos hoje. Com relação ao Santa Ana, hoje faz 15 dias, né, que o prefeito fez o decreto de intervenção, que foi decretada intervenção no Santa Ana. O processo de intervenção é por tempo indeterminado, é o tempo que se tem para entrar, para a Secretaria da Saúde entrar dentro do hospital, conhecer todos os processos, levantar todas as questões administrativas e financeiras, né? Enquanto isso, o contrato da organização social fica congelado, né? A intervenção assume a questão dos seletistas, dos profissionais que trabalham lá, dos colaboradores seletistas. Então, hoje, todos os colaboradores, no dia de hoje, receberam seu salário em dia. A intervenção foi aberta uma conta municipal específica para intervenção. Todo o repasse que seria feito para a organização vai para essa conta da intervenção. E aí a intervenção é quem faz o pagamento. Então, hoje, todos os funcionários do Hospital Santa Ana receberam seu salário. Nenhum colaborador ficou sem receber. Os servidores já recebiam normalmente no último dia, né? O que eles estavam, muitas vezes, acostumados a receber no dia 1º, dia 2, receberam junto com os servidores hoje os seus salários. Então, a intervenção assume esse papel de gestão do hospital por tempo indeterminado. É o tempo que vai precisar para a gente fazer o diagnóstico da situação e o tratamento que o hospital vai precisar para colocar novamente, né? Porque houve um descompasso administrativo financeiro. Na parte assistencial, como eu já tinha dito ao vereador
João Galhardi, nós não tivemos nenhum prejuízo. Isso é importante que se diga, né? As pessoas estão sendo atendidas. É claro que algumas reclamações, qualquer serviço de saúde está passível de ter, mas, realmente, os elogios têm sido maiores do que as reclamações, né? E a gente sente isso no dia a dia, andando dentro do hospital, ouvindo as pessoas, que elas estão satisfeitas com o tratamento que estão recebendo. Nós tivemos, nesse período, uma alta demanda, não só no hospital, como na UPA também. Ela é sazonal, é a época do ano em que as doenças respiratórias elas se intensificam, então nós temos um aumento de atendimento, tanto no Santa Ana quanto na UPA. Isso faz parte, e aí pode ter um pouquinho de demora na espera de atendimento mesmo. Já é esperado para essa época do ano, tanto na pediatria quanto na clínica médica, um aumento do movimento, justamente por ser a época de inverno e nós temos muitas questões aí de processos respiratórios, né? Então, no final da intervenção, que pode durar 6 meses, 9 meses, aí a gente vai ver no decorrer dos próximos meses, existem 3 opções aí, né? Se chega à conclusão que o descompasso financeiro foi momentâneo e que pode existir, isso, inclusive, está no decreto, né? Que, no final da intervenção, a prefeitura pode querer continuar com a AGIR, e a AGIR pode querer continuar com a prefeitura e a administração ser devolvida para a AGIR, porque, paralelo a isso, está sendo também instaurado um processo administrativo, né? Que não é a saúde quem está presidindo, né? São outras secretarias, inclusive a saúde faz parte também. Ou, se chega à conclusão de que realmente houve aí uma questão e a prefeitura queira rescindir o contrato com a AGIR, e, nesse caso, ou no caso da AGIR não querer continuar também, ou se abre um novo chamamento, e nós começamos o processo novamente, com novas organizações sociais participando, com um novo edital, com um novo termo de referência, ou a gestão fica com o município, pelo tempo que o município achar, até fazer um novo chamamento. Tudo vai ser muito lá no final que vai ser decidido realmente o que vai acontecer. O importante é que a população saiba que a Secretaria da Saúde assumiu a gestão municipal e, com a mesma seriedade, a mesma transparência que nós todos, né, não só eu, mas toda a minha equipe faz a gestão da secretaria, nós iremos fazer também do hospital, e estamos fazendo. Em 15 dias, nós já progredimos muito, né? Muitas coisas que tinha o perfil da organização social, nós estamos dando o perfil da gestão, né? Se tem uma coisa que nós da saúde somos, é muito bem controlados, com tudo, com medicação, com insumo, é tudo muito bem protocolado, nós trabalhamos em cima de protocolos, né? Então, é o que nós estamos fazendo, levantando todos os processos e vendo o que não está de acordo com a maneira com que nós fazemos gestão. E estamos colocando de acordo com o que a Secretaria da Saúde acha que é o melhor e o mais adequado, e é o que vai nos dar mais segurança também para prestar uma boa assistência ao nosso paciente, porque o foco é só esse, é prestar uma boa assistência ao nosso munícipe. Claro, lidando com muita seriedade com o recurso público, não é? Nós não podemos simplesmente contratar determinadas empresas, porque nós temos que ter empresas com qualidade, prestando um bom serviço e com melhor preço também. Então, isso a gente tem muita seriedade no nosso trabalho, e é assim que a gente vai conduzir a gestão do hospital também, né? Algumas pessoas que trabalham lá já sentiram a diferença, né, da nossa gestão, né? Nós temos muita seriedade no que nós fazemos, tratamos com muito respeito todos os colaboradores, os nossos servidores que lá estão, mas somos sérios naquilo que fazemos. Nós fizemos reunião com todos os colaboradores. Nos 2 primeiros dias de intervenção, eu e a equipe fizemos reunião com todos os colaboradores e servidores. Nós ficamos lá sexta e sábado, fizemos mais de 10 reuniões, porque não podem parar todos ao mesmo tempo o atendimento, então nós fizemos em grupos, né? Explicamos a intervenção, explicamos que é uma construção a várias mãos, né, dessa gestão, que nós queríamos a colaboração de todos e que nossa intenção era uma só,
era colocar o hospital para funcionar e trabalhar a bem do nosso munícipe, a bem do nosso paciente, com responsabilidade, com transparência e tendo muito cuidado com aquilo que é público. Não é? É dinheiro público que é investido ali, a gente tem que ter muita seriedade nisso. Não é verdade? A gente não pode brincar de fazer saúde. Né? Então, eu acredito que ainda não dê ainda para a gente ter uma ideia do que vai acontecer só mesmo ao longo dos próximos meses, depois que terminar, que a intervenção já tiver pelo menos uns 3. Eu já passei por processos de intervenção em outro município que eu trabalhava, já presenciei. Em menos de 90 dias, é muito difícil você ter um diagnóstico, né? Então, é no mínimo 90 dias, até você ter tudo muito bem mapeado, né? Para que a gente possa fazer um diagnóstico e, então, partir para a solução. Né? E o processo administrativo, que o próprio decreto determina que seja aberto, já foi aberto, então, eles também vão caminhar. Né? Porque o decreto foi feito baseado nos relatórios da Comissão de Fiscalização e Avaliação do Contrato de Gestão. Então, baseado nesse relatório, é que foi feito o decreto. E agora o processo administrativo vai investigar a fundo, né? Vai avaliar tudo que foi levantado. Foi bem esclarecedor, secretária. Agradeço, né, pelo empenho da senhora, que Deus dê muita sabedoria para poder administrar essa secretaria, mas a senhora tem feito um excelente trabalho lá. Obrigada. Reunir os servidores, né, explicar para eles o que está acontecendo e eles entenderem, né, porque quando há uma intervenção, todo mundo fica vendido. E agora, o que será de mim? Eu vou ser demitido? O que vai acontecer comigo? Daí todo mundo fica perdido, né? E ali não, já com essa intervenção, chamou todo mundo, explicou como que funciona, como que vai ser a atuação, e isso é fundamental. Eu tenho mais uma pergunta para a nobre secretária, sobre neurologista. O SPX, né, a prefeitura tem um convênio com o SPX, só que tem algumas mães que estão tentando marcar consulta com o neurologista, por mais que seja um encaminhamento lá no SPX, não estão conseguindo. Eu vi que a senhora estava explicando aqui que vai ter contratação, vai ter convênio com clínicas de DEA, né? Eu acho que foi isso que a senhora falou, que eu cheguei no final que a senhora estava falando sobre o ERA, peguei o bonde meio andando aqui, né? Mas eu recebi alguns pedidos de mães que estão há 1 ano esperando, porque a falta de neurologista não é só aqui, é geral. Olha só, eu tenho um convênio no Exército, minha carreira é do Exército, lá também não tem, só tem no Hospital Geral do Exército, tem um neurologista para todo o Exército aqui do Estado de São Paulo. Então, eu sei que a dificuldade não é só aqui no município, é vários lugares, né? Então, eu queria ver com a senhora também a respeito disso, como que está sendo feita essa... porque tem mães que têm dificuldade de descobrir, ela só quer só o laudo, que o filho dela é autista, para ela poder correr atrás de terapias. Então, era em cima disso que eu queria ver com a senhora, como que a senhora está administrando essa parte. Tá. Com a SPX, nós não temos contrato de consultas, nós temos de exames de imagem. O que eu estava dizendo para a vereadora era que o concurso chamou hoje, concurso público, 9 ou 10 fonos e 8 TOs. E uma grande parte dessas profissionais vão para a nossa rede e uma parte vai para o ERA. Né? O neuropediatra é a grande dificuldade nossa de contratação. Nós chegamos a ter 2 no ERA e os 2, em momentos diferentes, pediram exoneração. E o concurso público agora contemplava a neuropediatria. Vamos ver se a gente consegue ter sorte e contratar. O grande problema do laudo é que o laudo precisa ser feito por um médico. A avaliação ela é multiprofissional. Né? Então, tem o médico, tem a psicóloga, a fono, a TO, mas quem assina um laudo, se é autista ou não, é o profissional médico,
que pode ser um neuropediatra, como pode ser um psiquiatra infantil também. Então, o que acontece? Lá no ERA, nós colocamos uma psiquiatra infantil, mas logo depois ela ficou grávida, e aí nós tivemos que afastá-la do atendimento, né? Porque a lei assim exige. Então, a gente está direcionando uma nova psiquiatra infantil, que também é uma especialidade muito difícil de contratar, para ficar no ERA enquanto nós não temos um neuropediatra. Então, assim, a psiquiatra infantil, ela pode, sim, fazer diagnóstico e assinar laudo também. Então, agora a gente está aguardando esse remanejamento da nossa equipe, porque até mesmo para eu tirar uma psiquiatra infantil da rede para pôr no ERA, o nosso sistema eletrônico de agenda, ele trabalha por 60 dias. Então, vamos supor, se eu tirar a psiquiatra infantil hoje, ela já tem agenda para 60 dias. E aí, o que eu vou fazer com essas crianças que já estão agendadas, aguardando consulta? Então, para eu remanejá-la, eu tenho que fechar a agenda, deixá-la trabalhar 60 dias, atender essa demanda, para depois transferi-la. Então, a nossa grande dificuldade é essa. Mas a gente sabe da dificuldade, eu tenho contato com as mães do MASP, né? A gente sempre conversa, e elas sabem do nosso empenho, né? E é também uma grande preocupação do nosso prefeito Elvis, que essas crianças tenham um bom atendimento. Paralelo a isso, eu não citei hoje, mas eu acho que eu citei numa outra audiência, nós estamos também vendo um projeto para uma clínica particular. Aí nós faríamos uma parceria em que provavelmente o nível 1 ficaria com a rede, o nível 2 e 3 com a clínica. Então, a gente tem uma proposta que a gente só está acertando os últimos detalhes para apresentar para o prefeito, para ver se ele aprova. Então, existe, sim, um projeto de fazer uma parceria com uma clínica particular, que seria aqui no município, para facilitar, né, o acesso dessas mães. Mas com a SPX nós não temos contrato para consultas, nós temos para exames de imagem. Ah, entendi. Foi muito esclarecedor, né, porque nós que lidamos com o público, sempre tem um munícipe que pergunta para nós, às vezes na rede social, a pessoa vai lá, alfineta, e começa a falar, e aí a gente tendo esses dados, sabendo do que está acontecendo, fica mais fácil para a gente poder difundir. Sim, e fazer com que eles também passem a transmitir para os colegas deles, explicar com essa clareza, né? Sim. Então, quero aqui agradecer, já não tenho mais perguntas. Obrigado, viu, presidente? Obrigado, secretária, que Nada, Deus abençoe imagina. a senhora e toda a sua equipe, que tiraram o tempo de vocês aqui para poder esclarecer para nós. É a nossa função. Falando um pouco ainda, né, secretária do hospital, eu também acredito que vai ser, né, aqui alguns dias, meses, para ter realmente um diagnóstico, mas a mudança para melhor já é visível, né? Eu tenho conversado com bastante munícipes e eles falam da melhora. Conversei também com alguns funcionários também que relatam a melhora, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Ah, vai, com certeza. Eu estive há poucos dias na maternidade novamente com mais uma sobrinha que teve bebê, família bem produtiva, e tem mais uma que vai nascer, que vai ganhar em setembro. E eu estive o dia todo lá com ela acompanhando, assim, eu fiquei maravilhada, né, com as instalações do hospital, com a alimentação, com os cuidados de todo mundo, assim. Então, eu tenho só elogios para a nossa saúde. Eu utilizo 98% da saúde do município, eu passo com os especialistas aqui. Tenho plano de saúde, mas raramente eu utilizo a nossa saúde, e todos os meus atendimentos têm sido assim excelentes. Então, eu sou sua fã e parabenizo assim muito a senhora e toda a sua equipe. Muito obrigada. Secretária, com relação também aos psicólogos, eu tenho recebido algumas reclamações de demora, né, nas consultas com psicólogo. Inclusive, eu estou na fila há algum tempo esperando, creio que logo mais estarei passando. O que a gente poderia estar conversando com os nossos munícipes sobre essa questão dos psicólogos? Nós temos programado para os próximos meses
eu não gosto de chamar de mutirão, né, mas eu gosto de falar que, em alguns finais de semana, aos sábados, nós vamos chamar um grupo de pacientes para fazer avaliação. Muitas vezes, o paciente está na fila e é um pequeno detalhe só, que, às vezes, numa conversa, numa consulta, já se resolve. Então, nós vamos fazer atendimentos só de avaliação, um dia especialmente só para avaliação, naquelas unidades em que a gente tem uma demanda maior. Existe o projeto, né, uma implantação novamente dos grupos na psicologia, que acho que há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, acho que em 2024, mais ou menos, 2023 para 2024, não se teve mais grupos na psicologia. O grupo ajuda, porque você acaba unindo pessoas que têm, vamos dizer assim, mais ou menos a mesma demanda, e você consegue atender mais ao mesmo tempo, né? Então, ele é muito produtivo, é uma das outras opções que a gente vai ter também, a volta dos grupos. E, paralelo a isso, existe também a telemedicina, que a psicologia é uma das especialidades que a gente quer colocar na telemedicina, que funciona muito bem você fazer a consulta online, né? A pandemia veio para mostrar isso também, né? Será que a gente pode falar que a pandemia teve algo de positivo? Mas foi isso. Então, também existe a expectativa da gente partir para a telemedicina na psicologia também. Perfeito, ótimo. Está ótimo. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. E agora o público presente está com a palavra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém. Então, vamos lá. Quero aqui agradecer, doutora Maria Silvia e sua equipe, por essa audiência pública, por todos os esclarecimentos aqui prestados. Vereador João Galhardi, muito obrigada pela presença. Vereador Luciano Almeida, muito obrigada pela presença, e a todos aqui presentes. Quero agradecer também ao nosso prefeito Elvis César, por se empenhar tanto com a nossa saúde aqui do município e em todas as demais áreas também. Declaro encerrada essa audiência pública e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada.